gostaria que você abrisse, enquanto as crianças vão saindo, você abrisse a palavra de Deus na carta de Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, as nossas crianças, adolescentes, juniores, indo estudar a palavra de Deus, e juntos nós vamos também refletir nessa manhã em 3 importantes conselhos do apóstolo Paulo para as nossas vidas. Então abra sua Bíblia em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 16. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém? A palavra de Deus, ela diz assim, a partir do verso 16: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Amém. Para a tua glória, Senhor, e honra ao teu nome, nós oramos nesse momento e pedimos a tua bênção, Pai, sobre esta palavra que será ministrada nessa manhã. Alimenta as nossas almas, ó Pai, fala ao nosso espírito, nos edifica na tua palavra, nos sedimenta, ó Deus, no alicerce, no fundamento que é Jesus Cristo. Através da tua palavra que possamos crescer, através dela nos alimentar, ó Pai, e viver todas as promessas do Senhor em Cristo Jesus. Fala aos nossos corações, nos ensina com discernimento, entendimento e sabedoria. É a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. 3 importantes conselhos do apóstolo Paulo para a sua igreja. 3 importantes conselhos do apóstolo Paulo para mim e para você nessa manhã. Ele começa dizendo: alegrem-se sempre. A Bíblia, ela coloca sempre para nós um padrão. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, estabelece para nós um padrão de vida, um padrão de hábitos, e um padrão de hábitos saudáveis, que nos traga um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Por isso ele começa dizendo no texto aqui, a igreja de Tessalônica: alegrem-se. Depois ele diz: orem continuamente, e depois deem graças continuamente. São hábitos, são atitudes, são conselhos que Paulo começa a trazer à igreja de Tessalônica, que vão manter nessa igreja um padrão espiritual saudável. E um padrão que nós vamos meditar nessa manhã, que devemos trazer para nós também, para termos em Cristo Jesus uma boa conduta, um hábito saudável, para vivermos aí todas as promessas e todos os planos do Senhor continuamente. A Bíblia, ela nos mostra de uma forma muito clara que quando nós nos aproximamos do Senhor, nós nos afastamos do mundo e começamos a ter um relacionamento profundo com Deus, como um relacionamento de pai para filho. Quando isso acontece, a Bíblia nos ensina, a palavra nos mostra que esse envolvimento diário com o mundo cauteriza as nossas mentes e gera um aprendizado de costumes que não agregam valor nenhum e nenhum relacionamento com Deus. Estar ligado ao mundo, e ligado aqui ao mundo é mergulhado nos seus prazeres, naquilo que o próprio apóstolo Paulo trata com a igreja da Galácia, lá no capítulo 5, quando ele classifica como os frutos da carne. Então, vivenciar aqueles frutos da carne
gera uma mente cauterizada, gera uma mente aprisionada, escravizada e que não traz nenhum relacionamento com Deus. E pelo contrário, vai nos afastando do Senhor continuamente. Veja os movimentos que nós temos hoje na nossa sociedade, a qual se chamam de desigrejados. São pessoas que no seu discurso inicial até tem algo de crítico saudável. Porque falam, olha, a religião ela escraviza, são pessoas que passaram por denominações até protestantes, mas que foram escravizadas, que foram pisoteadas, foram enganadas, foram traídas por seus líderes. Mas e o que Deus tem a ver com isso? E o que o Senhor tem a ver com tudo isso? Porque essas pessoas simplesmente do dia para a noite resolvem protestar contra isso, se desligam das suas comunidades locais para viver um evangelho isolado. E deixam então de ser corpo, porque corpo de Cristo é quando você está unido à igreja local, unido aos seus irmãos. Unido à igreja local não quer dizer estar filiado a uma denominação religiosa, mas estar reunido com pessoas que professam a mesma fé em Cristo Jesus. Jesus nunca mandou nenhum dos apóstolos sozinhos, para nada. Ele sempre os comissionou de 2 em 2. E ele sempre nos disse, através da sua palavra, aonde estiverem reunidos 2 ou mais, ali eu estarei. Isso é igreja, é união de pessoas, união de vidas, que professam a mesma fé salvadora em Cristo Jesus. Então esses movimentos trazem a individualidade à tona. Um relacionamento com Deus individual e não coletivo. E a igreja do Senhor, a essência de ser igreja de Jesus Cristo, é um viver coletivo. É eu cantar para o irmão que está do meu lado. É cantar junto com ele, é abraçá-lo, é vivenciar as dores do dia a dia, é passar por problemas de saúde, de emprego, de maus tratos, seja qual for o problema, mas você poder contar e dizer, irmão, ora por mim, irmão, ora, intercede pela minha vida, e um ora pelo outro, um compartilha com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, trazem palavras de ânimo, de encorajamento, e isso se faz no coletivo, isso se faz em família. Alguém pode dizer que é família sozinho? Não, para você constituir uma família, no mínimo precisa da esposa e do esposo. E aí vem os filhos, isso constitui uma família. A igreja é uma família no Senhor, ela precisa de mais de uma pessoa. Então Paulo ele vai encorajar a igreja de Tessalônica, dizendo, vocês precisam se alegrar, vocês precisam orar continuamente, e vocês precisam dar graças por todas as circunstâncias. Todas as vezes que Paulo está falando aqui, ele está falando no plural e não no singular. Alegrem-se, orem, deem graças, sempre no plural, sempre unindo as pessoas, agregando a igreja do Senhor, unindo o povo de Deus e não individualizando o povo de Deus. Esse entroncamento com o mundo, esse entrelaçar com o mundo que Paulo quer que a igreja rejeite, traz ofertas fáceis para a vida da pessoa. Aquele que se afasta dos caminhos do Senhor, ele é atraído por todo tipo de entretenimento. E esses entretenimentos vão te afastando do Senhor continuamente. Se você mergulhar na internet, você se afasta de Deus no seu relacionamento diário. Se você mergulhar na televisão, você se afasta de Deus no seu relacionamento diário. Se você mergulhar nas festas que o mundo oferece, você vai se afastar do relacionamento com Deus. Tudo deve ser feito com ordem,
com decência e com equilíbrio. O equilíbrio traz à tona todas as coisas que o Senhor tem preparado. Você tem que ter o seu momento. Eclesiastes 3 diz que tudo tem o seu tempo determinado. Então, dentro da sua vida cristã, há um tempo que você precisa dedicar à oração. E Paulo diz: orem continuamente. Há um momento em que você deve refletir na palavra de Deus, dar graças ao Senhor, buscar em oração, ter um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Então Paulo orienta os habitantes de Tessalônica daquela época a expressarem valores em pelo menos 3 elementos importantes praticados por Jesus. Ele enaltece na vida da igreja de Tessalônica princípios que ele, o apóstolo Paulo, via refletido na vida de Jesus, que é o nosso espelho, que é o nosso guia, que é o nosso fundamento, nosso único fundamento, que é o fundamento da alegria, da oração e do dar graça. E este envolvimento com o mundo te afasta de todos esses princípios. E nós deveríamos até mesmo praticar a vontade plena do Senhor. Por isso que Paulo, quando ele escreve à igreja de Roma, no capítulo 12, no verso 2, ele diz: não se amoldem a este mundo, ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E essa é uma notícia maravilhosa para as nossas vidas. Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E é a vontade de Deus em nossas vidas. Mesmo que isso não te agrade, mesmo que isso contrarie as suas expectativas, mesmo que isso vá contra o seu padrão, você não vai se amoldar ao padrão deste mundo, mas você irá se amoldar ao padrão do Senhor Jesus, ao padrão divino, ao padrão que o Senhor estabeleceu para a sua igreja, igreja que Ele lavou e remiu no seu próprio sangue. Por isso, uma ação sobrenatural da parte do Espírito Santo é iniciada nas nossas vidas quando somos resgatados por Cristo. E Ele inicia uma obra de regeneração, uma obra de restauração completa, te transformando de tal forma que Ele começa a exercer na sua vida, através do Espírito Santo, a santificação. A santificação é um processo que vai tratar você na sua alma, no seu espírito e também no seu corpo. Vai estabelecer em você um padrão de vida. E para que você possa viver esses 3 fundamentos que eu disse agora há pouco: alegrem-se sempre, orem sem cessar e deem graças a Deus em tudo. O conformismo com esse mundo que Paulo rejeita com a igreja de Roma, o conformismo das coisas dessa terra, o se conformar com aquilo que acontece. Já não oram mais para que saia dessa lama de corrupção. Já não oram mais para que Deus estabeleça um governo de justiça sobre esse país. Porque eles dizem: não tem mais jeito. O Brasil não tem mais jeito. E declaram isso abertamente. O Brasil não tem mais jeito. Estamos entregues à corrupção. Tem jeito sim. E o jeito é Jesus. O jeito é o Senhor Jesus sendo pregado nessa terra. Se o Brasil está entregue à corrupção, é porque a igreja está falhando. Se o Brasil está na condição em que se encontra hoje, é porque a igreja está fazendo o seu papel. A televisão é inundada com todo tipo de lixo espiritual, que corrompe os princípios, que corrompe os valores cristãos, os valores familiares. E o que a igreja faz para confrontar tudo isso? Ela se acomoda, ela se fecha dentro de 4 paredes, ela estabelece para si campanhas e mais campanhas de prosperidade, de alegria, disso e daquilo outro.
promove festas, promove todo tipo de entretenimento, para que a igreja fique enclausurada em si, e não saia para essa terra, e não faça a diferença, não confronta as autoridades, não condena as autoridades. Onde estão os líderes dessa nação? Onde estão os líderes cristãos para apontar o dedo frente a essa liderança política e dizer: vocês ou se arrependem ou morrem? Onde estão os Elias? Elias não fez isso? Elias não foi lá frente ao rei e à rainha? Não estabeleceu um governo de justiça? Jeremias não fez isso? Isaías não foi até o rei Ezequias? Você vai morrer. Ezequias chora e pede para Deus misericórdia. E quando Isaías está saindo, Deus fala para ele: agora volta lá, e diz para ele que ele tem mais 15 anos de vida. E ele volta. Deus ouviu tuas preces, Deus ouviu a tua oração, você tem mais 15 anos. Onde estão os profetas dessa geração para chegar nessas autoridades e dizerem isso? Ou você se arrepende, ou Sr. Temer, ou você vai pagar caro por estar deixando esse país afundar. Senhor governador de São Paulo, prefeito de Bauru, onde estão as lideranças? Onde estão os crentes que podem fazer isso? Porque nós, como servos do Senhor, somos reis e sacerdotes. Não precisamos esperar pastores e líderes para fazer isso. Cada um de nós pode fazer. Isso é deixar o envolvimento com o mundo. Porque quando você se envolve com o mundo, você entra no pecado. Você se afasta do mundo quando você começa a mostrar, a trazer luz. Jesus, quando trouxe a parábola do candeeiro, que ele disse? Que ninguém pode esconder uma luminária, uma lamparina, um candeeiro debaixo da cama. Ela tem que ser colocada no lumiar. Ela tem que ser colocada no lugar mais alto da casa, para que essa luz se espalhe. Assim nós somos nessa terra, luz do mundo. Nós temos que estar no lugar mais alto e iluminar toda a terra e dizer: vocês estão em trevas e agora está chegando a luz. Mas para isso acontecer, esse é o conselho de Paulo: alegrem-se, orem e deem graças. Uma igreja que não ora, uma igreja que não dá graças e que não se alegra continuamente, é uma igreja fracassada. É uma igreja que tende a ir cada vez mais em direção ao abismo e se envolvendo cada vez mais. Por isso, Cristo precisa ser formado em nós, quando Paulo fala aos Gálatas. Precisamos seguir o padrão de Cristo. Gálatas 4,19, Paulo diz isso: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vós. Você já sentiu dores de parto por alguém? As mães podem dizer que sofreram por seus filhos, mas você já sofreu dores de parto espiritual por alguém? De ver alguém não estar formado ou conformado em Cristo? Você já viu alguém sendo deformado pelo mundo e você vai deixando, vai deixando, vai deixando? Então é hora da igreja chorar por aqueles que estão se perdendo, e não apenas um choro de lamento, mas também ir atrás e formar nessas pessoas o padrão de Jesus Cristo. Por isso Paulo ele continua dizendo, e em Filipenses 1,6, ele diz: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. E em Gálatas 5,22, ele diz que o fruto do Espírito é o amor, gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Com esse trabalho então de regeneração, de transformação, o Espírito Santo ele vai trabalhando em nós, dando um novo início,
voltando sempre ao ponto em que nós devemos nos corrigir. Isso é voltar ao primeiro amor. É olhar aonde houve a queda. É olhar aonde houve o erro. Voltar atrás, corrigir. Muitas vezes abrir mão de coisas, perder coisas. Mas dizer: Senhor, me corrige, para que eu faça o certo daqui para frente. Não importa as coisas que ficaram para trás, mas agora é um novo recomeço, para a glória de Cristo Jesus. E recomeçar, não ter medo, recomeçar todas as coisas, e iniciar uma caminhada rumo à vontade perfeita do Senhor. Quando Paulo diz no primeiro ponto, alegrem-se, ter alegria no coração é ter a certeza da salvação, é saber que a minha vida ela está resolvida em Deus. Ter uma vida resolvida em Deus é ter a convicção de que você serve ao Senhor. Ter a vida resolvida em Deus é não se abalar quando alguém chega com uma nova filosofia de vida e diz: olha, isso aqui também pode ser uma verdade para você. Aí você fica com medo. Aí você se abala e diz: será que eu passei a vida toda crendo na Bíblia e eu estou errado? Alguém chegou com uma filosofia nova. E agora quem está certo é ele ou sou eu? Porque a pessoa está lá, servindo a deuses estranhos, e de repente lá está acontecendo milagres, prodígios, maravilhas. Fala: mas e aí, aqui eu servindo a Deus, lendo a Bíblia e nada acontece? Mas o diabo ele também pode realizar milagres. E ele vai tentar enganar, se possível, os escolhidos. Ele vai se transformar num anjo de luz. Ele vai apresentar sinais. Moisés, quando se apresentou diante do faraó, ele jogou a vara como Deus ordenara. A vara se transformou numa serpente. Aí ele disse: está vendo? Olha o sinal de Deus. Os magos de faraó fizeram 2 serpentes. E todos se impressionaram. Então eles também fazem milagres. A diferença é que a serpente de Moisés engoliu as 2 do faraó. Deus sobrepôs o seu poder. E assim ele foi fazendo com todas as pragas até que o povo saísse do Egito. O mundo vai apresentar soluções para você. O mundo vai apresentar soluções para o seu problema. Soluções para as suas dores. Místicas e mandingas e rituais para as suas dores espirituais. Mas não se conforme. Seja uma pessoa bem resolvida com Deus. Ter alegria no coração é saber que a morte não tem mais domínio sobre você. Você não tem medo da morte. Ela é a promoção do crente para o reino do Senhor. É ter alegria no coração ao ponto de saber que a minha dívida com Deus está paga. Nenhuma condenação mais há para aquele que está em Cristo Jesus. Ter alegria no coração é saber que eu carrego dentro de mim o Espírito Santo do Senhor, ou seja, o próprio Deus está em mim. Não é dizer: olha, Jesus está aqui no nosso meio, olha, Jesus está passeando no nosso meio. Não, Ele está dentro de mim. Ele está dentro de você. Ah, Jesus anda ao meu lado. Não, Ele anda dentro de você. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Ele está dentro de você. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está com você. É alegria, é ter a alegria, o regozijo, a paz no coração, como um certificado de garantia que você crê no Senhor. Por isso temos o Espírito Santo como selo da promessa divina. Ter alegria no coração é estar com o coração em paz, mesmo quando tudo está um turbilhão ao teu redor. Jesus estava no barco, a tempestade comendo solta, os discípulos se descabelando, já pensando: vamos pular, o barco vai afundar. E Jesus dormia como uma criança. A tempestade está comendo solta, trovão para todo lado, raio cortando o céu, e Jesus dormia como um bebê.
Foram lá desesperados: Senhor, Senhor, a tempestade vai nos engolir. Ele falou: não, vocês não têm fé? Que tipo de servo de Deus é você? Que tipo de crente é você? Tudo vai mal? Tudo está um turbilhão? Eu acalmo a tempestade. A outra vez ele vem andando pelo mar. O mar está agitado, eles estão desesperados, eles vão morrer. Jesus vem no meio da tempestade, andando sobre as águas, e acalma tudo. Então é ter essa alegria. Por isso João 14, 27 diz: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Por isso não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O outro conselho de Paulo, ele diz: ore sem cessar. E orar sem cessar é ter um relacionamento íntimo com o Pai, dependência diante dele. Muito se ensina no meio cristão de que você é cabeça e não cauda, que você tem o poder de determinar, e quando você determina, até Deus obedece, os anjos obedecem, porque os anjos te servem. Querido, não acredite nisso, fuja disso. Entenda que você é dependente do Senhor. Seja qual for a situação, Senhor, seja feita a tua vontade. Quem era Jesus? Quem era Jesus? Quem é Jesus? O Filho de Deus. Não é o autor da criação? E quando ele estava lá no jardim do Getsemane, o que ele disse para Deus em oração? Se possível, afasta de mim o cálice, mas seja feita a tua vontade. Lá na tentação, o diabo não disse que ele poderia qualquer coisa? Ele não citou o Salmo 91? Ele não citou: olha, você vai dar ordem aos anjos, Deus vai dar ordem aos anjos a teu respeito. Jesus não poderia invocar todos os anjos e ser servido naquele momento? Ele teve fome. Mas o que ele fez? Ele dependeu do Senhor. Ele dependeu do Senhor em todas as circunstâncias. Orar sem cessar é permanecer no estado de rendição. Como o Adilson citou aqui, a oração do Pai Nosso. Quando Jesus ensina-nos a orar, diz: entra no teu quarto, fecha a porta, se renda-me. Dobra teu joelho e ora. É render-se ao Senhor. Eu não determino nada, eu não clamo nada, eu só me rendo aos pés do Senhor. O Senhor, seja feita a tua vontade. Todo o meu clamor, todo o meu pedido, toda a minha oração é rendido aos pés de Jesus. A autoridade está sobre o nome de Jesus e não sobre o meu nome. Não sobre o nome de qualquer autoridade. É sobre o nome de Jesus. Orar sem cessar é entregar a direção da sua vida exclusivamente nas mãos do Senhor. Inteiramente nas mãos do Senhor. Há um ano atrás, Juliana, você sabia que isso ia acontecer hoje com você? Então tudo está nas mãos do Senhor. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós fazemos planos, nossos planos. Eu quero assim, eu quero assado. Mas de repente Deus chega e vira tudo e fala assim: agora não, vai ser do meu jeito. Você vai para aqui, vai ali, vai fazer isso, vai falar isso. Tudo conforme o Senhor ordena. E o último conselho de Paulo, ele diz: deem graças a Deus por tudo. E quando o apóstolo Paulo ele diz isso, ele explica que dar graças em todo o tempo é dizer a um Deus tão grande: obrigado por se importar com um ser tão pequeno como eu. É agradecer a Deus, um ser tão poderoso, que poderia todas as coisas, que lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, ele poderia simplesmente falar: olha, destrói tudo,
acaba com tudo, e eu vou começar tudo novo. Ele preferiu andar e cumprir todo um plano de redenção e de amor através de Jesus. Se Deus tivesse destruído Adão e Eva lá no jardim e começado de novo, você saberia disso hoje? Não. Mas ele preferiu continuar da forma como estava e providenciou já desde antes da fundação do mundo todo o plano de amor e graça através da redenção em Cristo Jesus. Então nós temos que dar graças por tudo. Dar graças é agradecer por Ele dirigir a sua vida. É reconhecer diante dele toda a sua pequenez, reconhecer diante do Senhor toda a sua incapacidade e ainda assim agradecer. É não se frustrar por nada, mesmo que o mundo inteiro caia diante de você. É como Jonas, que se revoltou com tudo o que estava acontecendo. Fala, por mim descer fogo sobre Nínive. E ele vai lá na árvore chorar seus lamentos. Daqui a pouco já não tem mais árvore, já não tem mais cobertura, vem o sol sobre a cabeça, sol escaldante. Imagina o sol batendo sobre a ira de Jonas, e ele lamentando, murmurando. E Deus só queria que ele desse graças, porque ele tinha um plano para salvar aquela cidade. Mesmo em toda a sua revolta, Deus tem um plano para salvar vidas. Deus tem um plano para resgatar pessoas que estão próximas a você. Pessoas que estão próximas ou que estão longe de você, mas que precisam ouvir a sua voz. Não pregando um sermão de 2 horas, mas poucas palavras. De repente o que aquela pessoa precisa são palavras como: olha, Jesus te ama. Eu estou orando por você. Eu estou aqui para aquilo que você precisar. Deem graças por isso. É a hora que o Senhor está pronto para agir. E Ele vai resgatar vidas através do seu exemplo de vida, da sua postura diante dEle. Por isso, querido, não despreze a palavra de Deus. Leve tudo em oração. Consulte a Deus por tudo, pois tudo que não é do Senhor cairá por terra. Tudo que não pertence a Deus vai ser derrubado. Coloque as coisas que o mundo oferece à prova. A prova está aqui. Por isso que Paulo fala no texto: não despreze as profecias. Toda a profecia do Senhor está aqui. Aqui está a sua palavra. Aqui estão as suas promessas. Experimente-as conforme a vontade da palavra do Senhor. Aquilo que não for dele vai cair. Aquilo que não for dele vai ser destruído. E em Deus você dará graças por todas as coisas. Não acredite em tudo que te disserem, mas o conselho de Paulo prevalece. Ore sem cessar. Volte ao padrão de Cristo Jesus. Não se amolde ao padrão dessa terra, mas se firme no Senhor. Se firme em Cristo, no seu poder e na sua redenção. Alegrem-se sempre, orem sem cessar e deem graças ao Senhor. Deem graças continuamente ao nosso Deus. Ele tem coisas preciosas para mim e para você. Ele precisa de um coração quebrantado. Ele precisa de um coração contrito. Ele precisa de alguém que se renda a Ele. Ele quer que eu e você tenhamos uma vida de dependência. A pior coisa que pode existir é um ser humano, pecador, que estava sentenciado à morte eterna, não reconhecer o senhorio de Jesus e se colocar num papel arrogante de achar que pode dar ordens a Deus. É um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, é um Deus de justiça, mas é um Deus que através da sua graça maravilhosa
derramou o seu amor a esse mundo, declarou o seu amor a este mundo, dando o seu Filho para rasgar toda a cédula de dívida. Não é para arquivar a sua dívida e cobrar no dia em que for melhor, mais propício. Não, é rasgar, é dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor, todo o domínio sejam dados ao Senhor, hoje e sempre. Isso é o que o Senhor requer de nós. Então ore sem cessar, alegrem-se sempre no Senhor e deem graças continuamente, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, assim como você está. Assim como você está, tenha todos os motivos para adorar ao Senhor. Tenha todos os motivos para se alegrar no Senhor. Crie no seu coração motivos de alegria, de júbilo, para orar com a gente. E de dar graças por tudo. Nos mínimos detalhes, Deus tem cuidado de cada um de nós. Nós não entendemos as lutas, não entendemos as opressões que passamos, não entendemos as aflições, não entendemos o porquê o nosso coração se rasga num choro de dor e de lamento, mas no momento certo, pelo fato de nós estarmos no Senhor, nos alegrando nele, mesmo quando o mundo todo está triste, orando continuamente quando as pessoas não querem mais valorizar a oração, e dando graças ao Senhor quando o mundo simplesmente blasfema do Senhor. Esse é o momento em que Deus vai agir na minha vida e na sua vida. Por isso Paulo ele declara esses conselhos, e ele diz: se afaste de todo mal, fique longe de toda aparência de mal, pois aquele que te chama é fiel e fará todas essas coisas. Senhor, derrama sobre a tua igreja nessa manhã a graça, a misericórdia, o amor, o poder que só o Senhor pode derramar sobre nós. Somos totalmente dependentes do Senhor. Queremos andar continuamente sobre essa terra, pregando a Tua palavra, ó Pai, tendo por certo que temos o Espírito Santo em nós como um selo precioso. E que esse selo que há em nós, essa promessa que há em nós, do Consolador, possa nos ajudar continuamente, levando a Ti as nossas orações e as nossas petições, concedendo graciosamente os dons, os talentos, para Te servirmos, ó Pai, na Tua casa e neste mundo, para que todos possam ver a glória de Cristo em nós. Que o Teu Espírito Santo nos conduza em sabedoria, que o Teu Espírito Santo nos conduza com discernimento, com entendimento, que esse ano que se inicia é um ano, ó Pai, em que nós podemos fazer toda a diferença na vida daqueles que não Te conhecem, mas que nós amamos, que são os nossos mais próximos. Tem misericórdia dessas vidas, Senhor, e nos usa como um instrumento poderoso de evangelização. Que o Teu amor se espalhe, que as nossas famílias se rendam a Ti, ó Pai, que os nossos amigos, ó Pai, vizinhos, se rendam a Ti, que os Teus planos se cumpram nas nossas vidas, seja nessa terra de Bauru, seja em outras cidades, estados, ou até mesmo em outra nação, Pai. Onde quer que nós formos, lá o Senhor estará conosco. Por isso a glória só pode pertencer a um nome, o nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Nos leva aos nossos lares nesse momento, Senhor. A honra e glória que seja dada ao nome de Jesus. E que possamos viver uma semana abençoada, fortalecidos em Ti, arraigados e plantados junto a ribeiro de águas, plantados juntos ao alicerce fundamental, solidificados em Cristo Jesus, o nosso firme fundamento, Pai.
Nos abençoa nessa manhã, Pai. Abençoa toda a tua igreja, aqueles que estão em viagem, de férias, ó Pai. Aqueles que não puderam estar conosco. Abençoa, Pai. E guarda onde eles estiverem. Em nome de Jesus, Senhor. Que nenhum dos planos do Senhor sejam frustrados. Mas que toda a nossa vida esteja arraigada em Ti. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e poderoso amor de Deus o Pai, e as consolações do Espírito Santo, sejam derramadas sobre nós nessa manhã, por toda a igreja na face da terra, de hoje para todos sempre. Seja assim feito conforme a Tua vontade, Senhor. Amém e amém. Deus te abençoe, querido, nessa manhã. Que você possa ir para o seu lar, certo de que os conselhos do apóstolo Paulo na sua vida são uma verdade incontestável. Ore sem cessar, alegrem-se no Senhor e deem graças por tudo, e viva o Evangelho de Cristo, levando outros também ao verdadeiro caminho do Senhor Jesus. Deus te abençoe.